E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Bruno José de Souza, atacante de 22 anos, que está chegando ao Cruzeiro para a temporada 2021. Ele pertencia ao Internacional e disputou a última Série B pelo Brasil de Pelotas, onde teve um bom desempenho. No momento que eu faço o vídeo, o Bruno ainda não está oficializado como jogador do Cruzeiro, mas tudo parece muito encaminhado. Então no momento da publicação é possível que ele já seja atleta nosso, inclusive que já esteja trabalhando aí com o treinador Felipe Conceição na Toca da Raposa. Mas falando sobre a carreira, o Bruno é cria da categoria de base do Internacional e começou a aparecer para o futebol na temporada 2017, quando fez parte do time da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou ali nas oitavas de final. Na época foram eliminados pelo Corinthians e o Bruno José jogou as 6 partidas do Inter, marcando 2 gols. Em 2018 disputou novamente a Copa São Paulo pelo Colorado, dessa vez não era mais um titular do time. Ele entrou em 7 partidas, não fez nenhum gol e o Inter acabou caindo na semifinal contra o São Paulo. Fazendo parte ali do chamado time de transição do Inter, né? Ele jogou ainda o Brasileiro Sub-20, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Rio Grande do Sul e o Brasileirão de Aspirantes, que é para Sub-23. E na soma de todas essas competições pelo ano de 2018, o Bruno José jogou 38 vezes pelo Inter e marcou 8 gols. Para 2019, ele não tinha mais idade para jogar pelo Sub-20 do Inter, estourou aquela idade de júnior. E ele até fez parte do plantel do Colorado no início do Campeonato Gaúcho. Ele jogou 2 partidas no time principal, uma vitória contra o São Luís e uma derrota contra o São José. Quando os jogadores do time principal voltaram da pré-temporada, ele não teve mais oportunidades, acabou meio encostado ali no plantel do Colorado e foi então emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, que na época estava jogando o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro. Participou de 6 jogos aí do Botafogo no Campeonato Paulista, a equipe acabou caindo nas quartas de final contra o Oeste e nesses 6 jogos o Bruno José marcou 1 gol. O Botafogo iniciou bem a disputa da Série B, o Bruno José alternava titularidade e reserva, teve alguns problemas de lesão durante a temporada, o que acabou atrapalhando muito para ter uma sequência, coisa que só conseguiu mesmo na reta final da Série B. O Botafogo fez uma campanha tranquila, terminou em 9º lugar, e o Bruno José jogou 18 partidas na campanha. Ele foi titular 8 vezes, reserva utilizado outras 10, e fez 1 gol na partida contra o Oeste na 33ª rodada. O engraçado é que ele marcou apenas 2 gols pelo Botafogo, e os 2 foram contra o Oeste, um na Série B e outro no Campeonato Paulista. Então ele fechou a temporada com 26 jogos e 2 gols marcados, que foram justamente esses gols contra o Oeste. Voltou para o Internacional no início de 2020, sem espaço no Colorado ele foi novamente emprestado, dessa vez para o CSA. Entre janeiro e março ele jogou 9 partidas pelo time alagoano, mas não teve nenhum tipo de destaque. Desses 9 jogos ele foi titular apenas 2 vezes e nos 2 jogos que começou jogando ele saiu durante a partida. Após a pausa da pandemia, o Bruno continuava sem espaço no CSA, então o jogador foi novamente emprestado pelo Internacional, dessa vez para o Brasil de Pelotas. E aí sim ele conseguiu ter uma boa sequência de jogos e um bom desempenho entre os profissionais. Ele estreou na 16ª rodada num empate em casa contra o Figueirense, e na rodada seguinte, na estreia como titular, ele fez 1 gol contra o América e o Brasil de Pelotas acabou perdendo por 3-1. Seguiu como titular do time, na 20ª rodada marcou mais 1 gol na vitória contra o Cuiabá por 3-0. Posteriormente faria também gols contra o Cruzeiro aqui no Mineirão, marcou contra o Guarani em casa, fez o único gol da vitória sobre o Confiança na 31ª rodada e também anotou no empate contra o CSA. E aí vem aquela lei do ex irônica, né? O CSA que não quis aproveitar o Bruno José por lá, foi um gol que pesou muito aí pro CSA não conseguir subir para a primeira divisão. Era um jogo em casa, se eles vencessem passavam o Juventude na tabela e entrariam na última rodada dentro do G4, mas o gol do Bruno José acabou atrapalhando os planos do time alagoano. O Bruno José fechou a temporada no Brasil de Pelotas com 22 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. E foi justamente esse bom desempenho que chamou a atenção do Cruzeiro, que está trazendo o jogador aqui para a Toca da Raposa. Como eu disse, eu tô gravando esse vídeo antes da oficialização do negócio, tá? Mas pelas informações, o jogador vai assinar com o Cruzeiro por 4 anos, o Cruzeiro terá a maior parte dos seus direitos econômicos, o Internacional vai seguir com uma fatia, e o Cruzeiro está cedendo um percentual
percentual do meia Maurício, né, que estava aqui no Cruzeiro, que foi pro Inter durante o 2020. E é nesse ponto que eu tenho alguma preocupação com a vinda do Bruno José, porque de fato ele fez uma Série B muito boa, me parece um jogador interessante, mas esse modelo de negócio, esses 4 anos de contrato, me parecem um pouco perigosos, porque quando a gente analisa a carreira do Bruno como profissional, ele jogou bem 3 meses até agora, né, de outubro pra frente aí nessa Série B disputada pelo Brasil. Não é um jogador que teve destaque lá no CSA, por exemplo, nem no Botafogo de Ribeirão Preto na temporada passada, e é claro que os jogadores evoluem, eu tenho plena consciência disso e acho que o Bruno José pode jogar muito melhor no Cruzeiro do que fez até aqui. É um cara de velocidade que joga pelas pontas, ele joga preferencialmente pelo lado direito, mas pode jogar pela esquerda também. Em determinados momentos lá no Inter, ele já foi até aproveitado como um lateral direito improvisado e parece de fato ser um jogador de bom potencial, é um cara que pode evoluir bastante aqui no Cruzeiro, mas não é um jogador pronto que valeria um investimento desse tipo. E no caso do Maurício, que é um jogador muito promissor, já foi um erro do Cruzeiro trocá-lo no William Potker, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Liberar mais um percentual agora para chegar o Bruno José, que não deixa de ser uma aposta, é outro risco. Mas se a transação está sendo fechada, o que nos resta é torcer para que dê tudo certo, até porque o Maurício precisa confirmar o seu potencial lá no Internacional também, até aparecer uma boa venda que possa gerar um dinheiro para o Cruzeiro. E quem está vendendo almoço para comprar a janta, como é o nosso caso, né, não tem muitas condições de pensar no futuro quando está faltando comida na mesa no presente. Então que o Bruno José jogue muita bola pelo Cruzeiro e nos ajude nessa temporada a voltar para a Série A e também nos ajude nas próximas, né? Até porque se ele tiver um bom destaque, é um jogador que também pode gerar interesse do exterior. Falando rapidamente aqui de algumas estatísticas, tá? Ele não é um jogador que tem destaque na parte defensiva. A gente sabe que o atacante de lado tem um papel importante no momento sem bola também. E ele é um jogador que tem números inferiores aí a 1 por jogo, tanto em interceptações quanto desarmes. Seu aproveitamento nos passes é regular. No próprio campo ele acerta mais de 80% dos passes, mas no campo ofensivo o percentual cai para 62%. Então em média são 73% aí de acertos. Não é um jogador de destaque em lançamentos e nem nos cruzamentos, tá? O percentual de acerto dele de cruzamento fica em torno de 20%. Ou seja, a cada 5 cruzamentos que ele tenta, apenas um chega a um companheiro de time. É claro que isso não depende apenas dele, tem a ver com o atacante que vai receber essa bola também, mas sem dúvida nenhuma é um jogador que precisa ser trabalhado nesse sentido para ser mais produtivo no ataque. Com relação a dribles, ele tem um bom índice, tá? Ele acerta mais da metade daqueles que tenta. Na última Série B teve média próxima a 2 dribles bem-sucedidos por jogo. Tem um problema na bola aérea, ele ganhou aproximadamente 40% dos duelos pelo alto. Não causa nenhum tipo de problema quanto à disciplina, porque nos 22 jogos da Série B ele tomou só um cartão amarelo. E no que diz respeito aos arremates, né, ele tem uma média de finalizar 1,7 vezes por jogo, e dos seus 6 gols marcados, 4 foram com o pé direito e 2 com o pé esquerdo. Lembrando que o pé dominante dele é o direito, mas a canhotinha também não é cega não. Gosto do perfil de contratação, acho que o Bruno José é um jogador interessante. A ressalva que eu faço é para esse modelo de negócio e esses 4 anos de contrato, que podem se tornar um problema se o jogador não conseguir produzir bem com a camisa do Cruzeiro. Tá feita a minha avaliação sobre o jogador e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se acham que foi ou não uma boa contratação. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!